que aconteceu com o Corinthians, Osmar Garrafa? Um desânimo total, uma ressaca total, uma falta de vontade do Corinthians jogar, né, Chico? Gastou toda a vontade contra o Palmeiras. Mas não pode Sentou ser. em cima da vitória sobre o Palmeiras. É até natural no mundo da bola, conversando com os contatos que a gente tem com ex-atletas, né, com aquilo que a gente tem uma certa vivência aí no futebol, que quando você sai de um jogo grande, como se fosse uma conquista, como foi o caso de Corinthians e Palmeiras, há um relaxamento natural. Mas falar, não pode ter o relaxamento natural. Não. Mas há um relaxamento natural. Relaxamento no quê? No quesito concentração, de foco na partida. E você vai pegar um adversário ainda mais fraco, talvez esse relaxamento tenha ficado maior. E o Corinthians não acordou em campo, temperatura lá beirando na casa dos 7 graus. Foi um desastre ontem o Corinthians. O Romero complicou a vida do Corinthians também, não só para o jogo de ontem, mas para o próximo jogo. O Dorival já tem poucas opções, ele toma uma expulsão boba como foi, é para repensar, viu, Chico? E o Corinthians, ele quase que atingiu 50% dos pontos que ele precisa para fugir de rebaixamento no primeiro turno. Ontem ele completou o primeiro turno com 19 jogos. Ele tem, me parece que 22 pontos. 45 é nota de corte. Ele não chegou a fazer a metade, mas ou chegou, 22,5 não dá para fazer. Ele chegou a 22 para chegar aos 45 pontos. Então tem que ficar atento, é que tem muito time ruim abaixo dele aí, Chico. Eu fiz até, pedi para a produção fazer, obrigado Caetano que me ajudou aqui, eu fiz um raio-x do primeiro turno do Corinthians. Olha, 13º colocado atrás do Ceará, 22 pontos, 19 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Olha que retrospecto ruim. O Ceará tem 22 pontos com um jogo a menos dos que estão atrás do Timão. Só o Vitória tem 19 jogos. Santos vem atrás do Timão com 14º com 21 pontos. Corinthians está a 6 pontos do Z4. 6 pontos do Z4. Veja que primeiro turno ridículo do Corinthians. Né? Ridículo muito mal. Em 11 partidas ganhou uma só. Quer dizer, é um negócio impressionante esse Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não sei o que é. Será que o Dorival prepara bem o time para jogar mata-mata e não sabe preparar o time para jogar o campeonato corrido? Quer dizer, teoricamente deveria ser mais fácil jogar um campeonato corrido do que o mata-mata, né? Mas enfim... É que o corrido exige aquela constância de você estar sempre bem. E o Corinthians, ele é um time que oscila. É um time decisivo. Aí precisa de elenco. E não tem. Tanto é verdade que o Memphis Depay não jogou ontem, nem o Carrillo, os dois estão contundidos, e sem esses dois, o Corinthians vai sofrer, cara. Bom, agora a gente vai abrir o telão aqui, o nosso portal, para trazer o repórter Alexandre Silvestre para a nossa conversa. Boa noite, Silver. O Dorival Júnior falou sobre a queda de rendimento no Brasileirão? Falou e reconheceu o mau momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Boa noite aí, galera, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Corinthians, que nesse recorte do Chico Lang aí do primeiro turno, não vence há 5 rodadas consecutivas. Venceu apenas uma das últimas 10 partidas no Brasileirão. Tá voando na Copa do Brasil e afundando no Campeonato Brasileiro. 13º colocado, flertando já com zona do rebaixamento. Eu ia deixar a estatística desse meu recorte para depois, mas já adianto, até pegando um bonde aí do Chico Lang, porque o Corinthians só venceu um jogo de 10 das últimas partidas. O Corinthians está em 13º, está a 6 pontos da zona da confusão, porém tem 1 ou até 2 jogos a mais do que alguns concorrentes abaixo dele na tabela. É preciso ligar o sinal de alerta para o Corinthians não sofrer de novo como sofreu no ano passado e foi obrigado a dar uma arrancada histórica para escapar de rebaixamento e pegar ainda uma vaguinha na pré-Libertadores. Dorival Júnior é parcialmente responsável por isso, ele sabe, pegou o bonde andando no Campeonato Brasileiro. Eu ia colocar agora uma resposta do Dorival, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas o Dorival reconheceu e falou também dessa questão emocional, que é normal, ele jogou bola, foi um bom jogador, foi um bom meia-direita, um bom meio-campista, atleta profissional. O que acontece muitas vezes, como o Garrafa citou e comentou aí na bancada, Michele, o jogador gasta toda a energia, toda a concentração num jogo muito difícil contra um rival, como foi a classificação em 2 jogos contra o Palmeiras,
e dar uma relaxada natural no jogo seguinte. Mas dava tempo, segundo o Dorival Júnior, para o Corinthians recuperar um pouco, pelo menos, dessa energia, para demonstrar uma energia melhor, para demonstrar uma atenção maior no jogo. O Corinthians acabou perdendo e perdeu também jogadores importantes que não são titulares, mas que engrossam o caldo de desfalques para a próxima partida, que será contra o Bahia, na Neoquímica Arena, sábado à noite. Estarei nesta empreitada. Corinthians que já não tem o Memphis Depay e o Carrilho no departamento médico. Vou falar com mais precisão a respeito desse próximo jogo na minha entrada seguinte, na minha segunda entrada aqui no Gazeta Esportiva, mas deixo aí um spoiler no ar. Muita gente já está sabendo, o Corinthians namorou em tantas oportunidades com o tal do Transferban, acabou tomando hoje o Transferban por não pagar o Santos Laguna cerca de 34 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. Eu conversei hoje com o Osmar Stabile por telefone e vou contar um pouquinho dos bastidores e como ele vai tentar reverter essa situação que trava as contratações do Corinthians pelas próximas 3 janelas. A de agora, que está valendo, a do final do ano e a do meio do ano que vem. Mas dá para destravar. Eu explico os detalhes daqui a pouco para vocês. O único reforço por hora é o Vitinho, que já assinou, fica até o final do ano que vem, dará entrevista coletiva amanhã. Eu também estarei nessa jornada aí, na entrevista do Vitinho. Ele que chega para ajudar no ataque, um jogador de movimentação, mas talvez não reúna condições de jogo para sábado. O Dorival chegou a mencionar isso na coletiva. Acho que não dá. A última partida do Vitinho, se eu não me engano, pela minha pesquisa, foi em maio, quando ele atuava na Arábia Saudita. Sinal verde ou sinal alvinegro? Sinal alvinegro aqui na minha escuta. Sinal verde não, Fini. Sinal verde é o seu time. É sinal alvinegro. Fala, Dorival Júnior, sobre esse momento do Corinthians, que vai bem na Copa do Brasil, mas está vacilando, dando mole no Campeonato Brasileiro. Pode falar, professor.